Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a criar um contador. Vamos lá? Bom pessoal, agora com a tela de prompt aberta, né? Vamos criar o nosso projeto. Então vou digitar aqui, ó, npx espaço create traço react traço app espaço contador. Vai iniciar o processo de construção do projeto. E agora basta aguardarmos, pessoal, a finalização desta etapa. Maravilha, pessoal. Agora que nós terminamos de criar o nosso projeto, eu vou mandar executar. Então, eu vou entrar dentro da pasta cd contador e vou rodar a nossa aplicação. npm start. Pronto. E agora, pessoal, aqui no Visual Studio Code, eu vou vir em File, Open Folder e vou abrir aqui a pasta da nossa aplicação Contador. Então, cadê? Contador. Pronto. Maravilha. Agora com a pasta aberta, nós vamos fazer o quê? Nós vamos editar os nossos arquivos, pessoal. Primeiro de tudo, pessoal, vamos criar aqui no diretório src o arquivo que vai representar, pessoal, o nosso componente, o nosso contador. Então, vou vir aqui, contador.js, e agora nós vamos importar a classe que nós precisamos para poder criar aqui o nosso contador. Tá? A classe que nós vamos utilizar, pessoal, o React. Eu não lembro, né? Puxa vida, nós temos aqui um exemplo, ó. Só clicar em app.js, está aqui, ó, import React from React. Então, venho aqui, colo, maravilha, já importei. E agora, eu vou fazer o que? Eu vou criar a minha classe. Class, contador, extend, ela vai se estender de quem? Do meu React.component. Maravilha, pessoal. Tá aqui, ó. Já vamos aproveitar também o que fica faltando aqui, ó. Nós precisamos exportar, como a minha classe está definida no arquivo separado, né? Eu preciso vir aqui e colocar export the full contador. Pronto. Então, criamos a nossa classe, pessoal. Olha que legal. Obviamente, nós vamos precisar definir todas as coisas dela, né? Mas já está com a estrutura pronta. Show de bola, né? E aqui no nosso index.js, que é o que nos interessa, né? Eu vou deletar o service worker, vou deletar o .css, vou deletar o .app, né? Vou deixar apenas o import do React DOM, tá? E aqui eu vou fazer o quê? Já vou até importar, ó, import contador, que é o que nós criamos, from a pasta raiz do nosso projeto. Pronto, tá aqui, ó. Agora que eu já importei, eu já vou até colocar aqui, ó, a renderização do mesmo, ó, contador. Maravilha, pessoal. Então, vamos voltar agora para o nosso contador.js e continuar a implementação da nossa classe. Então, aqui eu tenho minha classe, contador, né? O que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui o construtor dela. Então, constructor, vou passar o props como parâmetro, poder receber parâmetros, tá? E aqui nós vamos fazer o que? Eu vou chamar o super, vou chamar o construtor da classe base. Então, props. E eu vou fazer também, pessoal, o que? Eu vou criar aqui, ó, this.state, o estado do meu contador. Então, o meu contador, para ele funcionar, ele terá que ter uma propriedade que vai representar os seus segundos, tá?
Então, aqui, ó, eu vou colocar segundos, 2 pontos, 0. Então, pessoal, significa que o meu contador possui uma característica que se chama segundos e tem como valor inicial o valor 0, ok? Então, ponto e vírgula aqui para finalizarmos a definição do seu state, tá? O construtor já está correto. Agora que nós já finalizamos o nosso construtor, nós vamos criar o método que não pode faltar aqui, que é o render. Então, vou criar aqui o render, que vai renderizar o nosso componente na tela. E aqui eu já vou colocar o return. Então, o que ele vai renderizar na tela? Aqui, eu vou falar para ele renderizar na tela uma div. E essa div, pessoal, ela irá conter simplesmente um texto, tá? Então, eu vou pegar aqui, colocar, não. Vou colocar aqui um parágrafo, né? P de parágrafo. E dentro desse parágrafo vai ser o quê? Segundos, 2 pontos. E eu vou pegar o valor desses segundos, pessoal, da minha propriedade tis.state.segundos. Olha que show de bola. Então, eu criei aqui, ó, a minha div, que é formada por um parágrafo, e esse parágrafo exibe o que? Os segundos, tá? Maravilha, né? Vou salvar. Então, aqui já tem, né, minha classe, que tem o construtor e renderiza os segundos. Vamos testar, vamos ver o que vai acontecer, né? O index aqui já está correto, eu estou renderizando o meu contador. Então, vou abrir o meu navegador e vou verificar a minha aplicação. Aqui, ó, olha que show de bola. Segundos, 0. Muito legal, né? Ah, Danilo, mas será que está correto? Vamos testar. O que eu posso fazer? Só para testar, vou colocar aqui 10. Então, meu contador está valendo quanto agora? 10. Aqui, ó, 10. Funcionou, pessoal. Muito legal, né? Puxa vida, Danilo. Mas a ideia não é ser um contador, ele contar os segundos, né? Então, vamos melhorar aqui o nosso contador. Vou pegar e vou implementar aqui, pessoal, tá? Um método que eu vou chamar de tick. Que vai ter como objetivo, né, alterar o estado do meu contador, do meu segundos aqui, né? E o que nós vamos fazer aqui dentro? Vamos utilizar, pessoal, o setState. Então, tis.setState. Para que isso, Danilo? Para definirmos um novo valor para a nossa propriedade segundos. Então, aqui dentro, eu vou falar que o meu segundos, tá, terá qual valor? Terá o valor tis.state.segundos mais 1. Olha que legal. Então, eu falei que o valor da propriedade segundos é o valor que ele possui mais 1. Maravilha. Aqui, a função tick irá fazer somente isso, pessoal. Tá? Então, quando eu executar a função tick, ele vai exatamente fazer isso. E o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar agora um recurso muito legal que nós vimos nos nossos outros encontros, tá? Que é utilizar o quê? O ciclo de vida do React. Então, nós vamos implementar aqui o método component.didMount. Tá? Para quem não lembra, o didMount, ele é
executado depois que o componente é renderizado na tela. Então, toda vez que ele renderizar o componente, ele vai executar isso aí. Então, renderizou o componente na tela, ele vem e executa o didMount. E o que ele vai fazer, pessoal? Depois que ele renderizar o meu componente na tela, eu vou pegar e vou utilizar um recurso muito legal, que é definir um intervalo, um set interval, que vai ser o que, ó? Set interval, que ele vai pegar, né? E vai mandar executar. Olha só que show de bola, né? Aqui eu vou mandar ele executar o tis.tick a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, então definir um intervalo, ó. Então, a cada 1 segundo ele vai fazer o que? Executar esta função, que basicamente é utilizar o tick. Show de bola, né? Então, pessoal, se tudo estiver certo, vamos dar um Enter aqui. Se tudo estiver certo, né? Vamos testar, já salvei. Aqui na tela, o nosso contador vai ser alterado. Ó, 18, 19, 20. Funcionou, pessoal. Olha que legal. Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Vou fazer o meu contador começar de 0. E não existe essa necessidade nesse momento, mas é interessante. O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos implementar também, ó, o component will mount, que tem como objetivo, pessoal, fazer o que, ó? Este método, ele é chamado, né, quando o componente está próximo de ser removido do nosso domínio. Então, o que nós vamos fazer? Quando ele for ser removido, eu vou executar o quem? O clear interval. Ó, vou limpar o intervalo que eu havia definido. Então, quem é o intervalo que eu havia definido? É esse aqui, ó. This interval. Pronto. Show de bola, né? Então, pronto, eu tinha definido um intervalo, limpei ele. Tá aqui, não tem mais esse intervalo. Então, vai ficar executando, tentar fazer essa ação depois que o componente saiu da tela, tá? Então, isso é importante quando você vai trabalhar com aplicações maiores. No caso aqui, não teria importância, porque a nossa aplicação só faz isso, só conta, tá? Mas em aplicações mais robustas, seria interessante remover aí esse intervalo. Show de bola, ó. Tá aqui, ó, tá contando. Implementamos o nosso contador, tá? Trabalhamos com o quê? Trabalhamos com estados do meu objeto. Então, defini uma propriedade de segundos, alterei essa propriedade, então, utilizei o setState. E o mais legal, trabalhamos com o ciclo de vida do componente, tá? Então, aqui, depois que o componente é renderizado, ele executa isso, e antes do componente ser destruído, ele executa o will mount. Então, pessoal, um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.